graça e a paz de Jesus Cristo. Romanos 8:32. Esse versículo é tão maravilhoso que eu quis gravar um vídeo sobre esse versículo. É um versículo que você precisa anotar, memorizar, meditar nele e se apropriar dessa verdade que está em Romanos 8:32. O texto diz assim para nós: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, está se falando de quem aqui? Do Deus Criador, do nosso Pai. Ele não poupou o seu próprio filho. Que filho é esse? Jesus Cristo. Mas antes o entregou por todos nós. Como? Paulo está perguntando, como não nos dará juntamente com ele, com Cristo, e de graça, graciosamente, todas as coisas? Como que Deus não vai nos dar tudo que nós precisamos, as bênçãos dele, tudo que ele providenciou para nós através de Cristo? Como ele não vai nos dar todas as coisas e de graça? A NVI diz de graça, todas as coisas. Então nós não podemos duvidar que o nosso Pai quer nos abençoar. Abençoar como? Com saúde, com paz, com provisão da parte dele, com alegria no nosso coração, proteção, livramentos, tudo que você precisa. Por isso Davi declarava: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E Davi ainda nem havia visto o Cristo. Jesus nem havia morrido pelos pecados de Davi. E ele declara no Salmo 103, é ele quem perdoa todos os meus pecados e sara, cura todas as minhas enfermidades. Ele enche a minha velhice de bens e renova a minha mocidade como a da águia. Então Davi acreditava. Ele disse, certamente que a fidelidade e a bondade de Deus me acompanharão enquanto eu viver. Olha bem, e Davi continua, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Davi acreditava na longevidade. Jesus disse, pode um filho pedir pão e o pai dá uma pedra, pedir peixe, o pai dá uma serpente, pedir um ovo e o pai dá um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará boas coisas àqueles que lhe pedirem? Então, quando nós duvidamos da vontade de Deus para nós, será que Ele quer me curar? Será que Ele quer me abençoar? Será que Ele vai me livrar? Isso, na verdade, está errado, faz parte de uma doutrina equivocada que nós aprendemos ao longo da nossa vida, que nós pedimos a Deus, se for da vontade dEle, Ele vai nos dar, se não for da vontade, Ele não vai dar. Não é assim. É claro, se você estiver pedindo um iate, um avião particular, um helicóptero, simplesmente para o seu deleite pessoal, você deve realmente procurar saber se é a vontade de Deus. Agora, se você está pedindo algo básico, Jesus disse para a mulher cananeia, não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cães. O que era o pão ali que aquela mulher estava pedindo? E Jesus chamou de pão, o pão dos filhos. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que receberam a Cristo como Senhor de suas vidas, a sua igreja, nós. Então o pão dos filhos era cura. Mas a mulher, mesmo não sendo dos filhos, ela disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E Jesus viu aquilo como uma grande fé.
e disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Jesus gostou daquela atitude, porque ela creu no amor do Senhor e ela recebeu a bênção dela. Então nós precisamos saber que há uma grande diferença entre correção de Deus, juízo de Deus, permissão de Deus e vontade do Pai. A vontade do Pai é que você tenha saúde, saúde mental, saúde física, alegria no teu coração. Ele quer suprir as suas necessidades. Ele quer que você tenha uma família unida, cheia de paz e alegria. Nós só precisamos interiorizar a palavra dele, nos alimentar dela, colocá-la em prática. Porque Jesus disse assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem e será feito para vocês. João 15:7. Então é uma promessa grandiosa, pedir o que quiser, desde que a palavra de Deus esteja aprofundada no nosso coração, que nos deleitemos no Senhor, para que Ele satisfaça os desejos do nosso coração. São grandiosas promessas que nós não podemos abrir mão delas. Precisamos nos apropriar. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Cristo e de graça todas as coisas? Não é por aquilo que você faz, é pela fé. É pela fé na graça, no amor. É claro que quando você crê nessa verdade, você vai andar em obediência, porque temos que ter o temor do Senhor também. Mas ele está dizendo que é pela graça, é por aquilo que Jesus fez lá no Calvário, que você pode crer e receber a bênção, a promessa. Quando você crê na obra dele que foi perfeita, foi plena, para que você tenha vida e vida em abundância. Tem gente aí dizendo que essa vida em abundância não são necessidades, bênçãos que Deus tem para nós. Mas são sim. Eu gravei um vídeo também que está aqui no canal, que diz vida abundante. Você entendeu certo? Assista esse vídeo. Vida abundante é vida abundante. É que Jesus veio restaurar tudo aquilo que Adão perdeu, entregou para o diabo lá no Éden. Jesus veio restaurar e dar à sua igreja. Isso não significa que eu e você não vamos passar por aflições, porque Davi diz no Salmo 34 que muitas são as tribulações do justo. Então nós vamos passar por muitas tribulações, mas Davi continua dizendo: mas Deus de todas o livra. Então a promessa de Deus é que Ele vai te livrar sempre das suas tribulações, porque a nossa tribulação é para crescimento, é para aprendizagem, não é para destruição. Paulo diz: não veio provação sobre vós que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam provados além do que podem suportar. Juntamente com a provação, Ele providenciará o escape. Então, eu disse, há uma grande diferença entre juízo de Deus, correção de Deus, permissão de Deus e vontade do Pai. Quando nós andamos na palavra dele e entendemos as condições que ele nos dá para recebermos, ele é fiel para cumprir as suas promessas e nos abençoar. Deus te abençoe no nome de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Amém.